Para por um instante e pensa. Foste criado para viver uma vida pequena, limitada, sem sonhos realizados? Claro que não. Tu nasceste com potencial, com dons, com capacidades que ainda nem exploraste por completo. Mas a verdade é que muitos se contentam com pouco. Vivem presos na rotina, acreditando que não podem, que não merecem, que não têm o que é preciso. A vida não foi feita para ser mediana. Tu foste feito para conquistar mais, para ir além, para ultrapassar barreiras. Cada vez que aceitas menos do que mereces, estás a trair a tua própria essência. Cada vez que adias os teus sonhos, estás a dar mais poder ao medo do que à tua coragem. Está na hora de acordares. Está na hora de ergueres a cabeça e assumires que queres mais. Não por ganância, mas porque dentro de ti existe uma grandeza que precisa de ser vivida. Não nasces para sobreviver. Nasces para viver em plenitude. E a vida começa quando decides que nunca mais vais contentar-te com menos do que mereces. Quantas vezes te fizeram acreditar que querer mais era sinal de egoísmo? Quantas vezes te disseram para não sonhares alto demais, para não quereres ir além, para ficares satisfeito com pouco? Essas vozes não são tuas. Tu não foste criado para encolher, mas para expandir. Não foste feito para viver dentro das limitações dos outros, mas para provar que tudo é possível quando acreditas. Desejar mais não é falta de humildade. Desejar mais é sinal de vida. A árvore cresce para cima, o rio corre para frente, o sol nasce todos os dias mais uma vez. Tudo na natureza está em movimento, expansão e crescimento. Por que tu deverias parar? Tu tens o direito de querer mais. Mais alegria, mais realização, mais abundância, mais propósito. E tens o dever contigo mesmo de não te contentares com pouco, de não desperdiçares o potencial que te foi dado, de não viveres pequeno quando podes ser grande. O mundo precisa da tua coragem de querer mais. Olha para trás. Quantas vezes pensaste que não ias conseguir e conseguiste? Quantas vezes acreditaste que era o fim, mas encontraste forças para recomeçar? Isso é prova de que o teu potencial é muito maior do que acreditas. A verdade é que a tua mente tenta enganar-te. Faz-te acreditar que não consegues, que não és capaz, que não tens o que é preciso. Mas a tua história prova exatamente o contrário. Tu já superaste medos, tu já ultrapassaste obstáculos, tu já venceste batalhas silenciosas que ninguém viu. E se conseguiste antes, podes conseguir outra vez. Não limites a tua vida àquilo que já viveste. O teu potencial não tem teto. Está na hora de sonhares maior, de quereres mais, de ires mais longe. Porque dentro de ti existe uma força adormecida que só espera pela tua coragem de a usar. Não é errado querer mais. Errado é acreditar que não podes. Errado é viver pequeno, apagado, escondido, só porque alguém te convenceu de que sonhar alto não era para ti. Querer mais exige coragem. Porque quando decides expandir, vais enfrentar críticas, vais ser julgado, vais ser visto como demasiado ambicioso. Mas lembra-te, aqueles que mais conquistaram na vida foram aqueles que ousaram desejar mais. Querer mais não significa desprezar o que já tens. Querer mais significa honrar o que já tens ao ponto de não desperdiçar o teu potencial. É olhar para a vida e dizer: eu agradeço pelo que conquistei, mas sei que posso ir mais além. E é essa coragem de querer mais que transforma vidas, que abre portas, que cria futuros. Não tenhas medo de querer mais. O medo aprisiona. O desejo de crescer liberta. A mediocridade é confortável. Viver uma vida pequena parece mais fácil. Porque não exige riscos, não exige falhas, não exige coragem. Mas pergunta a ti mesmo, é isso que queres? Queres chegar ao fim da tua vida e perceber que poderias ter sido mais, feito mais, conquistado mais, mas escolheste o conforto? Ou queres olhar para trás e sentir orgulho de ter tentado, de ter lutado, de ter vivido a tua grandeza ao máximo? A tua vida não foi feita para ser pequena. Não foste colocado aqui apenas para sobreviver, mas para prosperar, crescer, inspirar e deixar a tua marca. E tudo começa no momento em que decides que não vais aceitar menos do que mereces, que não vais deixar os teus sonhos morrerem, que vais lutar até ao fim para viver a tua plenitude. A tua grandeza está em não te contentares com pouco. Pensa nisto. Quantas pessoas aceitam viver uma vida que não escolheram? Levantam-se todos os dias, repetem a mesma rotina, fazem o que não gostam, convivem com o que as destrói,
E, no fundo, acreditam que não existe alternativa. Mas existe. Sempre existe. O problema é que a maioria contenta-se. Aceita pouco, aceita menos, aceita migalhas quando sabe que merece o banquete da vida. Tu não podes ser um deles. Tu não podes viver pequeno, apagado, escondido, quando dentro de ti existe grandeza. Se te contentares com pouco, vais acabar por sufocar. Vais viver uma vida de frustração, porque no fundo sempre soubeste que podias mais, que merecias mais, que nasceste para mais. Nunca te contentes com uma vida pequena. Querer mais não é orgulho, não é egoísmo, não é ganância. Querer mais é honrar a vida que te foi dada. É expandir, é viver com intensidade, é usar todo o teu potencial. Lembra-te, a vida que aceitas é a vida que recebes. Decide agora que nunca mais vais aceitar menos do que mereces. Repara bem, as grandes mudanças na humanidade nunca vieram de pessoas que se conformaram. Nunca vieram de quem aceitou viver no limite do bom o suficiente. Foram sempre os inconformados que fizeram história. Foram aqueles que olharam para a vida e disseram: eu quero mais, eu posso mais, eu vou mais além. E é por isso que a vida recompensa os inconformados. Não falo de inconformados que apenas reclamam, mas daqueles que agem, que ousam, que arriscam. O mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que se levantam todos os dias com fome de mais. Mais conhecimento, mais experiências, mais conquistas, mais impacto. A pergunta é: vais ser um conformado ou um inconformado? Vais passar despercebido ou vais marcar a diferença? Vais aceitar pouco ou vais lutar pela abundância que sabes que mereces? A escolha é tua. Mas lembra-te, a vida nunca dá grandes recompensas a quem aceita viver pequeno. Muitos olham para o desejo de crescer e conquistar como algo supérfluo, quase como um luxo reservado para poucos. Mas a verdade é outra. Querer mais não é apenas um desejo, é um dever. É um dever porque foste criado com dons, talentos e capacidades que não podes desperdiçar. É um dever porque cada vez que te escondes, o mundo perde algo que só tu podias oferecer. Não estás aqui por acaso. A tua vida tem propósito, a tua existência tem valor, e a tua responsabilidade é viver isso em grande. Querer mais não é apenas sobre ti, é sobre todas as pessoas que serão impactadas pela tua coragem, pela tua determinação, pelo teu exemplo. Quando te levantas e decides ser mais, estás a abrir portas para outros também acreditarem que podem. O mundo precisa da tua força. O mundo precisa da tua coragem. O mundo precisa da tua grandeza. Querer mais não é egoísmo. É honra. É responsabilidade. É a tua missão. Já pensaste no preço que pagas quando escolhes não querer mais? Porque há um preço. O preço é viver com frustração. O preço é acordar todos os dias com a sensação de vazio. O preço é olhar para a tua vida e sentir que estás a sobreviver, mas não a viver. Esse é o preço de aceitar menos do que mereces. Agora pensa. Não seria melhor pagar o preço de lutar pelos teus sonhos, de te desafiar, de falhar, de recomeçar, do que passar a vida inteira arrependido por nunca ter tentado? A dor da disciplina é temporária. A dor do arrependimento dura para sempre. Não aceitar mais é condenar-te a uma vida de insatisfação. Mas quando decides querer mais, mesmo que o caminho seja duro, tens a certeza de que estás a honrar o teu propósito. A escolha é tua. Viver no conforto do pouco, ou pagar o preço da grandeza. Durante demasiado tempo, deixaste que outros decidissem por ti. Deixaste que a opinião alheia controlasse os teus passos. Deixaste que a rotina engolisse os teus sonhos. Mas a vida é tua. Tu é que vais carregar o peso das escolhas que fizeres, ou daquelas que nunca tiveste coragem de fazer. Tu é que vais olhar para trás e avaliar se valeu a pena viver como viveste. Por isso está na hora de assumires a tua vida. Não esperes que alguém venha salvar-te. Não esperes que as oportunidades caiam do céu. Assume a responsabilidade. Decide que vais ser mais, que vais conquistar mais, que vais viver ao máximo. A vida não espera. O tempo não volta atrás. Hoje é o dia de dizeres basta. Basta de viver pequeno. Basta de aceitar pouco. Basta de te esconderes do teu verdadeiro potencial. Assume a tua vida. Constrói a tua história. Torna-te a pessoa que sempre soubeste que podias ser. Dentro de cada pessoa existe um fogo. Um fogo que arde desde o dia em que nasceste. Para alguns, esse fogo transforma-se numa chama pequena, quase apagada,
porque escolheram viver no conforto, porque deixaram que o medo e as opiniões dos outros soprassem contra a sua luz. Para outros, esse fogo cresce, transforma-se em chama viva, aquece, ilumina, inspira. A diferença não está no fogo em si. Todos nós temos esse poder dentro de nós. A diferença está em quem decide alimentá-lo. Alimenta o teu fogo com coragem. Alimenta o teu fogo com disciplina. Alimenta o teu fogo com a convicção de que nasceste para mais, de que não vais permitir que a tua vida se apague sem brilho. O fogo que existe dentro de ti é a tua grandeza, é a tua força, é a tua fome de vencer. Nunca deixes que ninguém o apague, porque enquanto esse fogo arder, a tua vida será prova viva de que és capaz de conquistar o que quiseres. A maior batalha que vais travar na vida não é contra os outros. Não é contra a concorrência, contra as dificuldades ou contra as circunstâncias. A maior batalha que vais travar é contra ti mesmo. Contra as tuas dúvidas, contra os teus medos, contra a voz interior que insiste em dizer-te que não consegues. Mas cada vez que escolhes levantar-te mesmo com medo, vences. Cada vez que decides acreditar quando tudo à tua volta te mostra o contrário, vences. Cada vez que ultrapassas um limite que achavas intransponível, vences. A vida é feita dessas batalhas silenciosas, em que ninguém vê o esforço, mas tu sabes. E é nelas que te transformas. É nelas que percebes que não existem limites fixos. Existem apenas barreiras que estão à espera de serem quebradas. Querer mais é escolher lutar contra os teus próprios limites todos os dias. Porque quanto mais lutas, mais percebes que não há nada que te possa parar. Muitos acreditam que a vida deveria ser uma linha reta, sem falhas, sem quedas, sem obstáculos. Mas se a vida fosse uma linha reta, não haveria crescimento, não haveria transformação, não haveria vitória. A jornada da vida é feita de curvas, de subidas, de descidas, de becos sem saída que exigem coragem para procurar novos caminhos. E é exatamente aí, nesses momentos de dificuldade, que descobres do que és feito. Não existe conquista sem luta. Não existe crescimento sem dor. Não existe vitória sem persistência. Querer mais da vida é aceitar essa jornada irregular, sabendo que cada passo difícil te fortalece, que cada obstáculo ultrapassado te torna mais capaz, que cada curva inesperada é uma oportunidade de descobrir novas versões de ti mesmo. Não peças uma vida fácil. Pede a força e a coragem para viver uma vida grandiosa. Há dentro de ti uma voz que nunca se cala. Talvez já tenhas tentado ignorá-la, talvez já a tenhas abafado com desculpas, talvez já a tenhas escondido debaixo de medos, mas ela continua aí a sussurrar-te todos os dias. Tu nasceste para mais. Essa voz não é ilusão. Essa voz não é vaidade. Essa voz é o teu chamado. E cada vez que a ignoras, sentes o peso do vazio. Cada vez que a escutas, sentes a energia de viver com propósito. A vida não é sobre acumular coisas, é sobre cumprir aquilo para o qual vieste ao mundo. Querer mais não é luxo. Querer mais é atender ao teu chamado. Não silencies mais essa voz. Segue-a, honra-a, vive-a, porque ela é a bússola que vai guiar-te para a vida que sempre sonhaste. Muitas vezes olhas para o tamanho da montanha e pensas, eu nunca vou conseguir subir até lá. Olhas para a distância do caminho e dizes, é demasiado longe. E é nesse momento que o medo vence. Mas deixa-me dizer-te, não precisas de subir a montanha inteira de uma vez. Só precisas de dar o próximo passo. A vitória não está em fazer tudo de imediato. A vitória está em não parar. Se deres um passo hoje, outro amanhã, outro depois, vais perceber que quando deres por ti, já estás muito mais longe do que imaginavas. Querer mais é exatamente isto. É nunca parar de caminhar. É acreditar que cada pequeno movimento, cada esforço diário, cada passo dado, aproxima-te do que desejas. A vitória nunca está naquilo que ainda não conquistaste. A vitória está em continuares a caminhar, sem desistir, até chegar onde sempre sonhaste. Muitos vivem à espera que a vida lhes entregue milagres sem esforço. Esperam que as oportunidades apareçam, que a sorte bata à porta, que tudo se alinhe sem terem de mover um dedo. Mas a vida não funciona assim. A vida não te deve nada. Ela não tem a obrigação de te dar sucesso, não tem a obrigação de te dar felicidade, não tem a obrigação de te dar conquistas sem luta. Mas a vida dá-te tudo quando tu decides lutar. Dá-te vitórias quando escolhes levantar-te. Dá-te conquistas quando ousas arriscar.
Dá-te crescimento quando enfrentas os teus medos. A vida não entrega nada a quem espera de braços cruzados, mas dá tudo a quem tem coragem de avançar. Tu não precisas que a vida seja fácil. Precisas apenas de ser mais forte do que as tuas desculpas. Todos querem mais da vida. Todos sonham com abundância, sucesso, realização. Mas poucos conquistam. E a diferença não está no sonho. A diferença está na ação. Sonhar é fácil. Desejar é fácil. Dizer eu quero mais é fácil. Difícil é acordar cedo. Difícil é persistir quando não há resultados. Difícil é continuar quando o mundo inteiro parece contra ti. É essa diferença que separa quem apenas deseja de quem realmente conquista. Não basta querer. É preciso trabalhar, é preciso arriscar, é preciso suportar a dor do crescimento. Tu podes ter tudo o que desejas, mas tens de estar disposto a pagar o preço. O preço da disciplina, o preço da coragem, o preço da consistência. E quando pagares esse preço, vais perceber que cada gota de suor valeu a pena. Muitos acreditam que conquistar mais é ter mais coisas. Mais dinheiro, mais fama, mais reconhecimento. Mas a verdadeira grandeza não começa fora. Ela começa dentro de ti. Conquistar mais da vida é primeiro conquistar-te a ti mesmo. É vencer os teus medos. É calar as vozes internas que te diminuem. É transformar as tuas fraquezas em força. Quando mudas por dentro, o mundo muda à tua volta. Porque ninguém pode parar alguém que acredita em si mesmo, alguém que não se deixa derrubar por críticas, alguém que encontrou dentro de si a fonte da sua confiança. Conquistar mais é uma consequência natural de seres mais. Torna-te mais corajoso, mais disciplinado, mais resiliente, mais determinado. E vais perceber que tudo o que sempre desejaste vai fluir para a tua vida. Muitos passam a vida à espera da oportunidade certa, à espera do momento perfeito, à espera de que alguém lhes dê aquilo que desejam. Mas quem espera, perde tempo. O segredo não está em esperar. O segredo está em criar. Cria as tuas oportunidades. Cria os teus momentos perfeitos. Cria a tua própria história. O mundo pertence a quem age, não a quem espera. Enquanto os outros ficam parados, tu tens a chance de avançar. Enquanto os outros reclamam, tu tens a chance de construir. Não esperes mais nada. Não esperes pelo futuro, não esperes por alguém, não esperes por sorte. Cria. E vais perceber que és capaz de transformar qualquer realidade. Um dia, a tua vida vai chegar ao fim. E nesse dia não vai importar quanto dinheiro acumulaste, quantos bens materiais possuíste, ou quantas opiniões conseguiste agradar. O que vai importar é o legado que deixaste, o impacto que tiveste nas pessoas, o exemplo que deste, as marcas que imprimiste no mundo. E o teu legado não começa amanhã? O teu legado começa agora. Começa cada vez que escolhes ser mais. Começa cada vez que decides levantar-te quando seria mais fácil desistir. Começa cada vez que ousas viver de forma autêntica, corajosa e grandiosa. Não vivas para sobreviver, vive para deixar um rastro de grandeza. Porque um dia, quando olhares para trás, não vais perguntar quanto tive, mas sim quem eu me tornei. O mundo vai tentar convencer-te de que tens de te conformar. Conformar-te com um trabalho que não amas, conformar-te com uma vida pequena, conformar-te com a ideia de que é assim mesmo. Mas ouve bem, toda grande transformação nasceu de alguém que se recusou a conformar-se. Foram os inconformados que mudaram o mundo. Foram os inconformados que quebraram barreiras, que disseram não aceito menos, que decidiram escrever a sua própria história. Se quiseres conquistar mais, tens de ser inconformado. Tens de olhar para a vida e dizer, eu quero mais, eu posso mais, eu mereço mais. E não apenas dizer, agir. Agir com disciplina quando a preguiça chamar. Agir com coragem quando o medo tentar dominar-te. Agir com fé quando tudo parecer impossível. A vida recompensa aqueles que não aceitam viver pequeno. E tu tens dentro de ti a força para ser um deles. Há um inimigo maior do que qualquer obstáculo externo. Um inimigo que vive dentro de ti. Esse inimigo chama-se limite. O limite não é algo físico. O limite é mental. É aquela voz que te diz não dá, não consegues. É demasiado difícil. Mas deixa-me dizer-te, cada vez que ouves essa voz e escolhes continuar, o limite quebra-se. Tu já ultrapassaste limites antes. Já suportaste dores que achaste insuportáveis. Já atravessaste noites escuras e sobreviveste. Isso é a prova de que o limite não é real. É apenas uma ilusão. Conquistar mais da vida é aprender a desafiar essa voz. É ir além quando tudo em ti grita para parar.
A tua força cresce quando decides não ceder. A tua grandeza revela-se quando escolhes continuar. O limite não define quem és. Tu é que defines até onde vais. Fecha os olhos e pensa nisto. Quanto tempo achas que ainda tens? 10 anos? 20? 50? A verdade é que não sabes. Ninguém sabe. E é exatamente por isso que não podes desperdiçar a tua vida a viver pequeno. A vida é curta demais para te contentares com pouco. É curta demais para ficares em silêncio quando tens uma voz para ser ouvida. É curta demais para te esconderes quando tens talentos para mostrar. É curta demais para adiares os teus sonhos, esperando por um amanhã perfeito que pode nunca chegar. Vive agora, luta agora, conquista agora. Não adies a vida que mereces, porque no fim, não te vais arrepender do que fizeste. Vais arrepender-te do que nunca tiveste coragem de fazer. Há 2 tipos de pessoas no mundo: os que assistem a vida acontecer e os que fazem a vida acontecer. Os primeiros vivem como espectadores, sentados na plateia, aplaudindo as conquistas dos outros, sempre a sonhar, mas nunca a agir. Os segundos são protagonistas. Entram em cena, assumem riscos, enfrentam críticas, mas constroem a sua própria história. A pergunta é: em que lugar vais estar? Vais viver como espectador, desejando, invejando, esperando? Ou vais levantar-te e assumir o papel principal da tua vida? Não há conquista sem ação. Não há vitória sem movimento. A tua vida é um palco. Está na hora de deixares de assistir e começares a atuar. Muitas vezes acreditamos que temos tempo. Tempo para mudar. Tempo para crescer. Tempo para conquistar. Mas a verdade é dura. O mundo não vai parar para esperar por ti. Enquanto tu adias, alguém está a agir. Enquanto tu reclamas, alguém está a trabalhar. Enquanto tu sonhas, alguém está a conquistar. E um dia vais olhar à tua volta e perceber que ficaste para trás não porque não eras capaz, mas porque nunca tiveste coragem de começar. Não deixes isso acontecer. Se queres mais, começa hoje. Se desejas crescer, dá o primeiro passo agora. Se sonhas conquistar, deixa de sonhar e passa a agir. O tempo não espera. O mundo não para. Mas se decidires agir agora, vais perceber que és capaz de alcançar muito mais do que imaginavas.